Olá, olá, olá! Seja bem-vindo, incrível! Como é que você tá? Eu sou Érica da Paz, especialista em experiência do cliente. Bom, estou por aqui na nossa sexta live. Dessa vez, o foco é justamente conversar contigo sobre algo importante para todas as organizações e você que quer crescer na sua carreira precisa ter isso no seu radar. Sobre o que eu estou falando? Poxa, sobre gestão de dados. Mas não são esses dados que a gente costuma jogar, não. São dados organizacionais. E eu quero te trazer a reflexão desta importante situação para que você que quer crescer na sua carreira, se você está aí como empreendedor, essa live é importante para você. Se você trabalha no setor de vendas, se você trabalha como recepcionista, na área de teleatendimento, enfim, independente da sua profissão, o tema de hoje é fundamental e extremamente importante e ele se consolida conforme os demais que já foram abordados aqui durante os últimos dias. São cinco, seis, sétima live hoje. Então, o que acontece? A gente já falou sobre várias coisas, sobre atendimento, sobre atitude mental, sobre estratégia, sobre melhoria na comunicação. E hoje eu quero trazer para você outra oportunidade, que é sobre análise de dados. Você sabia que dados hoje são praticamente considerados ativos das empresas? Fundamentais, de grande importância? E se você, independente da sua posição atual hoje, ainda não percebeu isso, não acordou para essa importância e não começou a investir mais tempo para estudar a respeito disso, eu só tenho uma coisa para te dizer: você está perdendo tempo. E tempo é um dos nossos maiores bens hoje em dia. Olá, chefe de Bernadette, Mari, tudo bom com vocês? Bom, então, o que eu quero falar sobre dados? Eu já falei que é o maior ativo da empresa e eu quero te trazer a consciência do porquê. Análise de dados. Presta muita atenção. Uma empresa, de repente, parou de crescer, parou de vender. Algum determinado produto começou a entrar em declínio. Como é que você decide se esse produto fica, não fica? O que está acontecendo para ter esse tipo de comportamento de consumo? E aí, com base nisso, tomar decisões importantes que podem impactar aí, inclusive, numa linha inteira de produção. Para isso, é importante a análise de dados. E eu quero te trazer aqui alguns exemplos. Toda vez que a gente trabalha com dados, existem dados relacionados a consumo, dados relacionados a clientes. E hoje você já deve ter percebido, né? Entrou aí algo muito importante, que é justamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas empresas precisaram se adaptar com relação a isso. Afinal de contas, se os dados do consumidor vazar, a multa é altíssima e muitas empresas de pequeno e médio porte certamente iriam fechar. Então, para que a gente tenha sabedoria na gestão dessas informações e para que a gente use isso de forma extremamente estratégica, é importante termos profissionais que não só conhecem da relação com o cliente, do que de fato a empresa trabalha, do seu produto, do seu serviço, do seu propósito de marca, mas que faça análise dessas informações. Então, qual é o primeiro ponto que eu quero te trazer? Todos os dados de contato do cliente precisam ser registrados em algum sistema. Isso por que é importante? Porque ele vai virar informação estratégica. Então, quantos clientes ligaram, quantos clientes foram na loja, quantos clientes elogiaram, questionaram, reclamaram, sugeriram. Eu já compartilhei contigo aqui o case da Magazine Luiza, não foi? Que desenvolveu uma nova prestação de serviço em cima da análise de dados. Dados esses registrados na central de atendimento ao cliente.
Olha a importância disso. A criação de um novo produto, de um novo serviço, por base de uma análise realmente muito detalhada sobre volumetria, evolução e oportunidades. Se não tem alguém que conheça disso, a empresa tem um monte de tesouro que não está sabendo utilizar, que não está sabendo garimpar. Faz sentido para você? Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, então o que eu quero trazer para você? Coloquei aqui algumas informações importantes para compartilhar contigo. Então, a gente já falou aqui sobre a administração do uso das informações, da importância de seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, certo? A gente está falando aqui que também existem duas situações, tá? Empresas que possuem as informações, que possuem os dados, mas os dados são tão bagunçados que a gente não consegue interpretar, fazer a leitura, o diagnóstico. E para isso precisa ter profissional que entenda como colocar isso de uma maneira muito visual. E eu quero te trazer, inclusive, um exemplo. Quando eu trabalhei na Hyundai, uma das coisas que a gente fez quando começou o lançamento. Você conhece o HB20? Primeiro ponto, né? Você conhece Hyundai. Você conhece a HB20? Pois é, eu fiz parte, tive a grande oportunidade de, junto com o meu time, fazer parte dessa startup, né? Quando a Hyundai veio para o Brasil, montou a sua fábrica e lançou o HB20. Nós éramos responsáveis pelo setor de cuidados ao cliente, pesquisa de satisfação, atendimento ao consumidor e assistência emergencial. E olha só que oportunidade incrível. Quando o carro foi lançado, primeiro que existia um prazo de entrega muito alto, de mais de 9 meses. E os clientes não queriam desistir da compra. Eles queriam ficar, esperar o carro chegar. Então, o que aconteceu? Quando esses primeiros clientes começaram a receber o carro, a primeira versão do HB20 tinha uma versão que era a de entrada, que ela não vinha com rádio. Então, o cliente comprava sem o rádio e ele tinha que fazer a instalação por si só. Quando o cliente pegava esse carro de fábrica, já com o rádio instalado, perceba o que acontecia. Todo o histórico de estudo desse carro, porque o HB20 foi um carro, o H é de Hyundai, o B é de Brasil, né? O 20 é do modelo do chassi. Esse carro ele foi desenvolvido depois de um estudo no mercado brasileiro. E naquele momento até então, nos primeiros anos, ele só foi comercializado exclusivamente aqui, fabricado em Piracicaba e vendido aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? Existe um ponto que não foi observado no que se diz respeito ao comportamento de consumo dos brasileiros. Quando o cliente recebia esse carro, o rádio vinha sem relógio. Pensa, o rádio vinha sem relógio. E aí, o que aconteceu? Os clientes ligavam no call center reclamando. Poxa, eu comprei o carro, esperei mais de 9 meses, o carro chegou e não tem relógio. E a gente registrava e colocava isso como uma oportunidade, como uma sugestão, e encaminhava para a área de produto. Porque tem empresa que engaveta, né? Fecha o protocolo e esquece. Mas não, a gente encaminhava para a área de produto como uma oportunidade. Pesquisa de satisfação. A gente também disparava para esses clientes que tinham adquirido o carro. E adivinha o que acontecia? Na pesquisa de satisfação, também os clientes apontavam um desgosto, um desconforto, porque no rádio não vinha relógio. E aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o volume começou a crescer de sugestões relacionadas a isso. E algumas não eram sugestões, eram realmente reclamações, insatisfações. E a gente não tinha o que fazer. O que a gente começou a fazer então? Trazer dados, análise volumétrica por região e a verbalização, o descritivo da reclamação do cliente. No primeiro mês, não fez muito barulho. E aí a gente recebia essa devolutiva. Mas tem relógio aqui, né? O relógio está aqui. O relógio está no celular. Para que vou colocar relógio no rádio? Não tem sentido.
E aí a gente falava, bom, na cultura coreana, talvez não tenha sentido mesmo, mas a gente está falando do Brasil. E nós precisamos tropicalizar, customizar. E aí o que a gente começou a fazer? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E começamos a trazer de várias formas diferentes a visualização daquela crescente insatisfação. Até um momento que eles pararam, perceberam a curva e falaram: opa, opa, para tudo. Produto, o que é necessário fazer para colocar o relógio no rádio? A gente é só baixar uma atualização. Baixando essa atualização por meio de um pendrive, o cliente já vai ter acesso ao relógio no rádio. É difícil fazer? Não, não é difícil. Qual é o grau de complexidade? Nenhuma. A gente faz uma programação, dispara para as concessionárias, elas instalam isso no pendrive e colocam no compartimento do veículo. E aí, conseguimos essa melhoria de produto e foi incrível ter conseguido isso por meio do quê? De dar atenção à voz do cliente e de transformar a voz do cliente em dados, que é o tema desta live. Transformar voz em dados visuais para uma criança de 6 anos entender, a ponto de que, de fato, a empresa, observando aquilo, fale, poxa, realmente aqui tem uma oportunidade de transformação, de criação, de melhoria, e invista nessas modificações. Olá, Luana, tudo bom? Bom, então o que acontecia? A gente começou a fazer isso de uma maneira muito constante. E por meio disso, a gente desenvolveu dentro do setor uma pessoa que ficava especificamente trabalhando análise de dados para gerar oportunidade de melhoria, correções de rota, seja no ponto físico, seja no produto, seja na qualidade do atendimento. Enfim, tem várias possibilidades de melhorarmos, de criarmos, de reduzirmos custos, inclusive por meio da análise de dados. Faz sentido para você? Eu tenho certeza que sim. Esse case real que eu te trouxe de uma melhoria no produto, no HB20, em cima de transformar a voz do cliente em oportunidade de análise de dados, forma visual, volumetria, contra fatos, né? Contra dados não há fatos. Então, assim, os dados estavam ali e os fatos eram: ou a gente faz alguma coisa, ou o cliente vai ir para a concorrência. Então, a gente fez a melhoria do produto. E várias outras melhorias depois dessa, que eu quis trazer esse caso em específico para deixar muito claro para você as oportunidades. Mas e se a gente não soubesse analisar dados e transformar voz do cliente em oportunidade por meio de gráficos? Ficaria complicado, não é? Então você, independente do seu cargo e da sua posição, tem que ter isso no seu radar. É um insight. Olha a oportunidade que você tem. Quantas coisas você já percebeu de oportunidade de melhoria, mas que você não sabe como transformar isso de uma maneira a ponto de que a empresa realmente enxergue o que você quer dizer, perceba as oportunidades e dê mais ouvidos àquilo que você está trazendo e invista nas oportunidades de desenvolvimento, de melhoria, de transformação. Então, eu quero te trazer algumas visões possíveis de análise de dados que você, de repente, pode trabalhar. Mas antes de trazer esses gráficos, essas informações aqui para te exemplificar o que eu quero te dizer sobre transformar voz em dados, é o quê? Toda vez que a gente registra, protocola, a gente precisa fazer isso em algum sistema, né? Então, assim, primeiro de tudo é ter isso como um padrão, como um processo, como um procedimento. Então, voz do cliente gera oportunidade por meio do registro dentro de algum tipo de sistema. Quais os tipos de sistema que a gente tem? A gente tem vários tipos de sistemas de CRM. Tem empresas que talvez seja de pequeno e médio porte e que não tenham a oportunidade ainda de investir em um SAP, né, num SaaS,
e outras ferramentas aí que a gente tem de CRM. O que é CRM, Érica? Customer Relationship Management, que é o quê? A gestão estratégica do relacionamento com o cliente por meio de um sistema, onde você registra as informações e esse sistema transformará cada contato em oportunidade de relatório, análise de dados. Então, o que a gente pode trabalhar aqui, como eu quero te trazer exemplos que você realmente tem aí no seu radar, e que daqui seja simplesmente um fio de um novelo para que você vá atrás de mais informações, eu quero te trazer o Tableau. Você conhece o Tableau? O Tableau é uma ferramenta que faz justamente a parte gráfica de tudo que é informação registrada no sistema de CRM. Se o seu sistema de CRM não te oferece relatório, você pode ter um suporte por meio do Tableau. Qual outra ferramenta que eu te sugiro fora o Tableau, que é uma das mais usadas entre todas as organizações? Você tem também o Google Analytics. O próprio Google Analytics pode fazer esse suporte, essa sustentação para você, no que se diz respeito a transferir essas informações para algo mais gráfico, para algo mais visual, para algo mais fácil de ser compreendido. Não tenho como investir neste momento em ferramenta nenhuma. Estou sem dinheiro, estou sem budget. Sabe o que você vai fazer? Saiba quem tem a oportunidade ou conhece trabalhar em Excel. Se você tem um sistema de CRM, se você registra isso num Excel, você transforma todas as informações de Excel em planilha, em gráfico, em histograma. Então, tem várias formas, diagrama de Pareto, tem várias ferramentas da qualidade, vários gráficos que você pode transformar voz do cliente em dados estatísticos que te dão a oportunidade de ser assertivo na sua tomada de decisão. Mudança de cor de produto. Mudança de produto naquela região em específico. Oportunidade de mudança de abertura e fechamento de loja. Tudo isso de tomada de decisão estratégica pode ser feita por meio da análise de dados. Dados que são captados por alguém, geralmente na central de atendimento de relacionamento com o cliente, e que a gente transforma a voz em gráfico, análise estratégica. Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, por meio, então, de ferramenta de CRM, ferramenta de CRM pode, como eu te disse, pode ser o SAP, pode ser Oracle, pode ser... Eu já trabalhei com Siebel, tem também... tem tantas ferramentas incríveis. A gente tem uma diversificação, e eu vou fazer o seguinte, amanhã eu faço uma publicação com algumas ferramentas de CRM que, de repente, podem ser interessantes para você utilizar aí na sua empresa. Ou se você está realmente ali na linha de frente e não sabe exatamente qual é a ferramenta, vai atrás disso. É importante, se você quer crescer na sua carreira, saber qual é o nome da ferramenta de CRM que se trabalha aí dentro da sua organização e das ferramentas de sustentação para geração de dados estratégicos, que eu também vou deixar aqui uma listinha de três ferramentas de CRM e 3 ferramentas de sustentação para análise de dados. Eu tenho certeza que isso já vai te ajudar bastante. Oi, José, tudo bom contigo? Deixa eu ler aqui. Que case maravilhoso, já vou usar nas experiências de sucesso. É verdade. E não teve só esse não do rádio, viu? Teve também, não sei se você sabe, mas o tanque de combustível, geralmente, ele tem uma peça que se chama quebra-onda. E ela, para que serve esse quebra-onda dentro do tanque de combustível? Você tem noção? O José está falando aqui. O que sempre digo, Érica, transforme dados em ação. Perfeito, exatamente. Dados, tem bando de dados, todos espalhados por aí, né? Sem você ter a oportunidade de trabalhá-los e criar estratégia. E tem dados estratégicos transformados em oportunidade de decolar, de transformar, de mudar, de aprimorar ou até mesmo de reduzir.
né? Porque muitas vezes a gente tem processos muito longos e algumas reduções vindas por esse tipo de análise transformam a jornada do cliente. Olá, tudo bem? Olha, nós aí outra vez, que bom! Bem-vindos, bem-vindos. O tema é super interessante porque justamente transforma as organizações. É o que dá sustentação, né? Se a empresa dorme em cima da informação, certamente seu concorrente não, e ó, vai passar por você e você nem vai ver de onde que veio o tiro. Então, o que acontece? Agora eu quero te apresentar as oportunidades de visualização das informações. Ah, eu estava falando, né? Até acabei não concluindo, José, para você colocar aí nos seus cases. A gente falou aqui do rádio, né? Do relógio dentro do rádio, mas teve também um outro case que foi o do quebra-ondas. Então, o quebra-ondas dentro do tanque de combustível, ele existe justamente para que você não ouça, quando você abastece, quando você enche o tanque de combustível, para que você não ouça o chacoalhar do combustível dentro do tanque. Então, existe uma peça chamada quebra-onda, e ela faz o quê? Ela interrompe o solavanco, né, e gera uma onda, né? Ele quebra a onda de combustível e faz com que o ruído diminua. E quando o carro foi lançado, ele foi lançado sem esse quebra-onda. E aí o que acontecia? Lembra que eu te falei que as primeiras versões do carro saíam sem rádio? E aí o cliente tinha que comprar o rádio e colocar? Muitos clientes levavam aí 2, 3 meses para fazer essa instalação. E aí o que acontecia? Cliente sem rádio e o carro, o tanque sem quebra-onda. O cliente está dirigindo, freava, o barulho do combustível vinha à tona. E aí o cliente ligava reclamando, falando: olha, meu carro aqui está com barulho estranho. Tem um barulho de água aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí a mesma coisa que aconteceu com o case que eu te passei anteriormente. O que a gente começou a fazer? Registro. Registro, ó, mais um cliente aí reclamando da ausência do quebra-onda. A gente sabia o termo técnico, era a ausência do quebra-onda. Mas o cliente não sabia. Ele só entendia que existia o quê? Um barulho dentro do carro, um barulho de água. E era desconfortável. O cliente não queria aquele barulho. E tinha que ser feito? Não tinha que ser feito. Ah, a única coisa que tinha era transformar a voz do cliente em dados, esses dados serem transformados em arte gráfica, para que a gente mostrasse a evolução deste tipo de reclamação em específico. E aí, por meio dessa visualização, trazer, porque não adianta, né, gente, só trazer problema. Se você só levar problema, você não vai ser visto com bons olhos. Então, leve o tipo de inconveniente, mas leve também a oportunidade de melhoria. Então, o que a gente fazia? Poxa, aqui tem um diagnóstico, tem uma causa raiz. O cliente está reclamando do ruído e o ruído é causado pela ausência de uma peça dentro do tanque de combustível. Área de produto, o que está faltando aqui? A peça que falta é o quebra-onda. Tá bom. Dá para colocar depois que o cliente já está com o carro? Não. Mas dá para fazer alguma coisa a partir dos próximos modelos que serão desenvolvidos? Dá. Então tá bom. O que a gente fez? Levou essa oportunidade. Os clientes que até então adquiriram apontam como oportunidade a instalação desse tipo de peça dentro desse produto. E aí, depois de uma análise estratégica, análise de custo, foi tomada a decisão de colocar o quebra-onda no tanque de combustível. E aí, o que aconteceu com as reclamações relacionadas a isso? Sumiram, desapareceram. E o que é mais legal é quando você liga para o cliente e compartilha isso com ele. Essa história do rádio, o que a gente fez? A gente ligou para todos os clientes, né? Quando não ligou, a gente disparou um SMS avisando: olha, a sua sugestão foi atendida. A partir do dia X, você pode ir até a concessionária e fazer a atualização, que você já terá acesso ao relógio no seu HB20, né, no seu rádio. E aí os clientes ficavam entusiasmados de terem participado de uma oportunidade de melhoria no produto que para eles foi tão esperado e desejado. E isso traz o quê? Aumento da conexão emocional. O cliente se sente
parte de um processo criativo. Muitas vezes a gente chama de cocriação, quando a empresa cria, mas também usa a criação vinda da voz, da ideia, da imaginação do consumidor. E aí esse processo de cocriação gera melhoria contínua, fidelização e conexão emocional. Faz sentido para você? Se você tivesse dado uma sugestão, como certamente já deu para alguma empresa, e essa empresa tivesse ligado para você depois, falando: olha, eu fez sentido a sua sugestão, a gente verificou aqui, existiam outros clientes também com o mesmo ponto de vista que você, e a gente teve a oportunidade de sim, de implantar essa melhoria aqui dentro da nossa empresa. Então, a gente está aqui querendo te agradecer por investir seu tempo em compartilhar esse ponto que nos deu a oportunidade de, então, trabalhar essa melhoria. E aí o cliente, ó, fica muito feliz e envolvido. Certamente, se a empresa fizesse isso com você, você ficaria apaixonado e perceberia que você não é só mais um número, que você de fato é importante para aquela empresa. E ali você tomaria a sua decisão de olhar para o mercado ou permanecer na marca. E foi isso que aconteceu. Uma linha de muitos clientes fidelizados que recompravam, inclusive estendiam para os seus parentes e amigos a oportunidade de aquisição do produto. Não é bacana? É nisso que a gente vai crescendo e trabalhando as estratégias de Customer Experience. Tudo isso faz parte de Customer Experience, tudo isso faz parte da estratégia de melhorar a experiência do cliente. Então, perceba a abrangência de oportunidade que se tem dentro dessa área. Desde quando você fala com o cliente no olho a olho, ou pelo telefone, ou por qualquer canal de comunicação, e quando você começa a crescer, a decolar na carreira, tem a área de qualidade que a gente falou ontem sobre o PDCA, né? Então, isso, o PDCA é um setor de qualidade voltado a entender as oportunidades de melhoria do produto. Aqui a gente está falando de análise estratégica, um setor de relatório, de reporting, de insights, né? De geração de novas oportunidades. E a gente tem várias outras segmentações que tudo se origina de quando a gente já tem expertise de atendimento. E aí sim a gente tem uma visão mais ampla sobre as oportunidades que as informações numéricas nos trazem. Muito bom, Érica, adorei. Quebra-onda e relógio no rádio, anotado. Exatamente, são dois cases que a gente acompanhou e transformou por meio da análise de dados. E aí, o que eu quero te trazer? Se você não sabe o que é isso, se você nunca viu, se você não sabe nem por onde começar, então eu já te trouxe algumas ferramentas de CRM, eu já também compartilhei com você algumas ferramentas de análise de dados, né? Tal como o Tableau e até o próprio Google Analytics. Mas como é que eu coloco essas informações, como você falou, transformar voz em dados e em gráficos? Então, eu quero te trazer um exemplo de um livro para ficar mais fácil essa visualização. Já que a gente está sem PowerPoint, até porque a gente está em 3 canais ao vivo, que é justamente o Facebook, o Insta e o YouTube. Então, se eu trago aqui um PowerPoint, o pessoal do Insta fica sem acesso à informação. Então, eu preferi trazer um livro para dividir contigo essas oportunidades. Esse livro, ele se chama Supervisão, a Alma do Negócio, tá? É um livro antigo, mas ele traz aqui algumas oportunidades de visualização, tá vendo? De dados. Então, olha aqui este dado, como você consegue visualizar. Imagina aqui o que eu falei para você do caso do rádio no carro. Se eu falar assim, pessoal, temos algumas reclamações, tem 10 reclamações. No próximo mês, pessoal, subiu para 20, subiu para 45, subiu para 115, subiu para 1.500. Isso aqui demonstra uma tendência evolutiva de insatisfação. Onde isso vai parar? Qual é o prejuízo para a imagem da marca? A empresa começa a perceber com outro olhar, porque é diferente quando eu falo assim, numa reunião, pessoal, está crescendo, aumentando as reclamações de XPTO. A pessoa não consegue visualizar, ela não consegue imaginar o impacto disso para a imagem da marca. Mas se você leva, pessoal,
temos um ponto de atenção, eu peço a colaboração e realmente o olhar de todos com relação ao porquê da minha preocupação. Percebemos aqui uma evolução de XPTO ao cenário. Aí todo mundo para e começa a querer saber mais, porque por meio desta informação pode-se tomar uma decisão muito mais assertiva. E aqui, né, tem o gráfico de coluna, tem aqui o gráfico de pizza, que você de repente faz por região. Essas reclamações aqui estão relacionadas à região sul, sudeste, norte, nordeste, e aí a gente tem o que? A oportunidade de tomar uma decisão sobre qual a primeira região a ser trabalhada, qual o primeiro item a ser praticado. E os dados, não é? É muito bacana isso, tá vendo? Outras oportunidades aqui para ti. Os dados geram isso, a oportunidade de enxergarmos melhor aonde é a causa raiz. Pensa só, ontem a gente falou sobre PDCA, né? Que é uma ferramenta da qualidade voltada à melhoria contínua. Então, eu falei de você diagnosticar um ponto de dor, que aqui, de repente, por meio dos dados, né? Olha só. Vamos lá de novo. Esse aqui ficou mais legal, né? Ó. Percebi um cenário, percebi um tipo de dor, um ponto de dor. Qual é o ponto de dor? É X. Ah, então tá bem, já temos um ponto de problema. Aí o que a gente vai fazer? Constatação, de fato é um problema. Chegamos a uma análise mais aprofundada, observamos mais. O post de hoje a gente coloca informações sobre o PDCA. E aí você foi lá, aprofundou, percebeu que de fato é real aquele tipo de desgaste, de ruído que foi gerado e que o cliente cordialmente trouxe ao seu conhecimento, graças a Deus, porque a decisão do cliente poderia simplesmente ter ido para a concorrência, mas não, ele te trouxe a oportunidade de entender que você tem sim um problema. E aí, por meio disso, o que você faz? Você coloca isso dentro do arquétipo, da estrutura do PDCA. Problema, análise, oportunidade. Criação de plano de ação. Criei um plano de ação, né? Que é o do fazer o plano de ação. Depois, o que eu faço? O chequei se de fato todo o plano de ação foi colocado em prática e faço a análise do resultado das ações que foram tomadas. Então, nesse caso, diagnosticamos um inconveniente sobre a ausência do relógio no rádio, confirmamos pela evolução que de fato isso era um ponto de dor e poderia causar um ruído à imagem da marca. Chegamos a essa constatação. A causa raiz foi o quê? Uma decisão, né, tomada de ausência de algo que para o consumidor brasileiro é importante. Então, é possível a contramedida, que é justamente a instalação por meio de uma tecnologia de atualização. Foi feito a atualização por meio do plano de ação. Todos os clientes tiveram a oportunidade de atualizar e ter, então, acesso ao relógio. Ótimo. Depois o que a gente faz? Checagem. Os clientes passaram a ficar satisfeitos com essa melhoria aplicada? Os números vão mostrar. De repente, a partir daqui, começou a ocorrer queda. Se começou a ocorrer queda deste tipo de reclamação, quer dizer que, sim, acertamos na contramedida e tivemos sucesso. Agora o cliente está satisfeito. Perfeito? E então, o que a gente faz? A última verificação. Então, protocolamos, agora a contramedida foi aplicada com sucesso e a gente encerra esse novo procedimento, esse novo protocolo a ser seguido. Então, entende como uma coisa vai se somando na outra? E que sem a excelência no atendimento inicial, nada disso seria possível? Se as pessoas registrassem tudo errado, se toda vez que um cliente viesse reclamar alguma coisa, ninguém registrasse em lugar nenhum, haveria oportunidade de transformar isso em dados e dos dados criar um plano de ação? Não. Então, toda a cadeia, ela é interconectada. Não tem como ser diferente. A melhoria contínua necessita da pessoa certa, no lugar certo, fazendo o seu 100%
tudo aquilo que é da sua responsabilidade nesta cadeira que ela ocupa. Então, se eu vendo, eu vou fazer meu 100%. Se eu percebi uma oportunidade de melhoria, eu vou levar isso a quem de direito. Quem de direito vai fazer a análise de todas essas informações e levar para um setor de insights, de melhoria contínua, para as tomadas de decisão, e isso se retroalimenta continuamente. É como se fosse um processo, né? Aqui o José, que é da aqui Quali, né? X, que é justamente de qualidade, de melhoria contínua. Então, o que, que acontece? Empresa que não tem um pilar de visão, de colocar o cliente no centro do seu negócio. Mas não basta colocar o cliente no centro do negócio. Há necessidade de ter subdepartamentos para sustentação de tudo isso. Percebe como não é só uma central de atendimento suficiente? Você precisa de ter pessoas que amam prestar serviço, que gostam realmente de falar com pessoas, que entendem o propósito do seu cargo, que fazem com excelência esse trâmite, esse diálogo, essa conversação com o consumidor, que registram tudo no sistema, que geram oportunidade de outro setor fazer análise dessas informações. Analisando essas informações, ver a oportunidade, se tem de fato algo a ser melhorado, o que aí é outra técnica, que se você se interessar, eu trago para você, que é o cerca. Né? E aí a gente aplica a metodologia da cerca, que é justamente você fazer uma análise do que a gente pode aplicar aí de encurtamento, eliminação, ampliação, né? Se a gente de fato inclusive faz algumas adaptações. Se fizer sentido para você, eu trago também essa outra técnica que faz parte aqui da gestão estratégica de clientes, que envolve qualidade assegurada, controle e continuidade da qualidade, e tudo isso está ao seu alcance. Tudo isso está aí contigo. Você que é da área de atendimento, de relacionamento com clientes, você fala com o cliente, olha a quantidade de oportunidade que você tem profissionalmente falando. E quanto mais você aprende, mais você evolui, mais você passa a ser fundamental, importante, inevitável para a organização. Eles começam a dar valor para o seu trabalho, pois você não é só mais um. Você tem expertise, você tem visão além da informação. Você percebe as oportunidades nos micro detalhes. E é isso que a empresa precisa, de profissionais que tenham essa visão, essa mentalidade expandida. Não uma crença limitante, não um mindset limitante, mas sim uma oportunidade de mentalidade mais ampla. E se você acha que você não tem isso, você está enganado. Sabe por quê? Porque dentro da leitura do desenvolvimento humano, hoje a gente tem um processo que se chama neuroplasticidade. Já ouviu falar? Alguém aqui já ouviu falar? Vivi Cosméticos, já ouviu falar sobre isso? Então, o que acontece? A gente hoje, a ciência já diagnosticou que a gente dorme com uma mente, né, com o cérebro. A gente, aliás, mente e cérebro são diferentes. Então, assim, a gente dorme com o cérebro e acorda com o outro. Por quê? Porque a gente tem mais de 60 mil conexões neurais todos os dias, e isso, os neurônios vão se transformando conforme a gente vai aprendendo, vivendo, tendo acesso a novas informações. Então, você que está aqui, não é você saindo daqui, você não é mais o mesmo de quando você entrou. Você já tem outras informações, ou ratificou as suas crenças, ou verificou novas oportunidades, ou teve novos insights. E conforme você faz isso, novas camadas e ramificações neurais vão surgindo na sua mente. E lembra sempre, dentro do estudo científico também do desenvolvimento humano, olha só que incrível, olha só que incrível. Até o último suspiro você está aprendendo. Até o último suspiro você está com a oportunidade de expansão da sua consciência. O que eu quero dizer com isso? Que dentro
das suas tomadas de decisão, lembra que eu te trouxe já o exemplo do livro O Poder do Hábito? Que 40% de tudo que você faz, na verdade, não é tua tomada de decisão, e sim processos repetitivos, é a sua rotina, o seu hábito, e que você faz um piloto automático? Então, isso é 40% do seu dia, mas dentro da nossa estrutura mental, nós temos o quê? 100% de tomada de decisão, certo? Dentro dessa tomada de decisão, 20% você sofre influência, sabe de quem? Patrícia, sabe de quem que a gente tem influência nas nossas tomadas de decisão? A gente tem influência de 20% de um fator chamado epigenético. Epigenético, Érica, meu Deus, você está falando de análise de dados. A gente tem que se analisar também, né? Se a gente quer melhorar a experiência do outro, a gente tem que se autodesenvolver e analisar os nossos dados. Então, quem é você? Você sabe qual é o seu perfil comportamental? Você sabe qual é o seu perfil de liderança? Você sabe qual é a sua linguagem do amor? Você sabe qual é a sua maior expertise? Você sabe tudo aquilo que você tem de oportunidade de melhoria? Então, eu estou te convidando acesso a várias informações. Análise de dados, e aí eu quero te trazer, poxa, mas eu não posso, eu não sei, eu não quero, eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Abaixa a barreira aí, abaixa a barreira, porque você pode ser o que você quiser, desde que você realmente determine isso. Lembra que hoje as empresas não contratam por QI, e sim por QE. Não é por grau de inteligência, e sim por inteligência emocional. Não é só a sua capacidade racional, e sim a sua capacidade emocional. E para a gente ter uma evolução na nossa capacidade de inteligência emocional, a gente precisa de autoconhecimento. O autoconhecimento vem de a gente ter a coragem de se olhar no espelho e enfrentar as nossas sombras. Então, toda vez que você fala que você não consegue, que você não nasceu para isso, que você é de humanas e que você não é de exatas, você afirma isso, você está criando uma crença limitadora que te impede de decolar na sua carreira, que te impede de entregar a sua melhor versão para o mundo. Então, não faça isso com você. Não seja seu maior inimigo. Pelo contrário, perceba que dentro da sua tomada de decisão, 20% é epigenético, que é justamente as influências que você tem do ambiente externo, ou seja, pessoas no meio do seu trabalho que têm outra mentalidade, pessoas da sua estrutura educacional que de repente têm outras mentalidades, pessoas da sua esfera religiosa que têm outra mentalidade diferente de que a sua e que de repente, para não constranger, para não enfrentar, para não criar desgosto com o outro, você deixa de tomar a decisão que para você faz sentido. Quais são os outros influenciadores na sua tomada de decisão? 30% é DNA, é o fator genético. Então, o que a sua família vai dizer a respeito disso? O que os seus pais vão dizer a respeito disso? O que os seus filhos vão pensar a respeito das suas tomadas de decisão? A sua família sempre foi uma família que vem da cadeia de dentistas e você quer ser do marketing, e aí você super quer isso, né? Você super quer trabalhar com a área de experiência do cliente, mas não é o que a minha família trabalha. E aí, de repente, você fala, puxa, eu queria tanto, mas eu vou continuar fazendo o que a minha família faz. Né? Então, isso é a influência do DNA, do genético da sua família. Mas 50% da sua tomada de decisão é livre-arbítrio. Então, decida por você. Decida por ser um profissional de excelência. Decida por ser um profissional desejado pelas empresas. Decida por ir além, por entregar mais, por aprender mais.
Não se sinta suficiente. Ah, eu já aprendi o suficiente, já fiz aqui meu cursinho, já fiz a minha universidade, está ótimo. Não tá, não tá. Vá além. Tem muita informação a ser aprendida. Não só tecnicamente falando, mas comportamentalmente também. Quando a gente fala de análise de dados, inclusive falando de perfil comportamental, pela estrutura, o mais parecido seria a pessoa que tem o perfil de lobo. Sabia que o perfil comportamental tem isso? Então, mas quer dizer que uma outra pessoa com outro perfil não se daria bem? Não faria com excelência? Se ela quiser, ela desenvolve. Qualquer um desenvolve o que quiser, seja em humanas, seja em exatas, seja na parte científica, whatever, doesn't matter. Né? Você, se você se predeterminar, você consegue qualquer coisa na sua vida. Mas basta ter um objetivo claramente definido. E por isso que a gente está aqui, compartilhando um monte de informação para chacoalhar a sua cabeça e te trazer as oportunidades de decolar na carreira de CX. Hoje é o 7º dia de live, uma atrás da outra. Muito conteúdo já foi compartilhado com você gratuitamente. Não só aqui na live, mas também nas publicações que eu faço no dia posterior. Então, olha só quanta riqueza de informação você já acessa hoje, agora. É só dar ao invés de ficar só no Netflix, navega aqui nas nossas páginas e veja quanto conteúdo tem gratuito ao seu dispor, a um clique, a um dedo. Basta você saber aonde investir o seu tempo, em coisas que te agregam ou coisas que derrubam a sua autoestima, o seu entusiasmo. Então, o que eu quero te convidar é justamente para isso, para expandir a sua consciência, para expandir o seu conhecimento, para entender que você pode ir além daquilo que hoje você tem. Só com a bagagem que você já adquiriu até aqui. Se você é recepcionista, 100% de excelência dentro da sua entrega. Se você é vendedor, 100% de excelência dentro do que você faz, da cadeira que você ocupa. Se você é do teleatendimento, independente do canal, se você faz com prazer, com excelência e percebe as oportunidades do cargo que hoje você ocupa, você já está começando a despertar. A despertar para entender que isso é só o começo de uma trajetória incrível dentro de Customer Experience, de experiência do cliente, que é justamente a área que mais cresce nos últimos anos. Diretores, né? Você deve saber, né? Hoje, inclusive, se num passado próximo, central de atendimento ao cliente era considerado despesa, hoje, uma das grandes instituições bancárias, como a Nubank, tem a sua presidência, os seus diretores financeiros, os seus diretores comerciais, um dia do ano, parando as suas atividades e indo para o atendimento ao cliente. E não é só para ficar de escuta, não. É para sentar ali, abrir o sistema, pôr o headset e conversar com o cliente e entender: o meu sistema tá bom? A velocidade da telefonia tá legal? A qualidade também? E o que o cliente está falando? Eu consigo atender o cliente? Eu consigo responder ao cliente? Ele não se limita só aos dados que ele vê. Olha só que incrível. Isso é ter centralidade no cliente. Ele vai a campo, assim como na Disney. Por isso que eles são quem são. Por isso que, e dentro da Nubank, um dos propósitos não é ter cliente satisfeito, é ter funcionário e cliente fanático pela marca. Fanático. Olha só que incrível. E para isso, a pessoa tem que ir a campo, tem que saber o que entrega. Se de fato tudo aquilo que ele coloca de propósito está sendo entregue em cada contato que se tem com o cliente. Pois é nessa hora da verdade, quando você olha para o cliente, quando você fala com o cliente, quando você interage por escrito com o cliente, que tudo aquilo que se criou nas mídias sociais, no marketing,
vai se transformar em real, vai sair do intangível para o tangível. É no contato, é no diálogo, é quando você, que representa a voz da empresa, conversa com o cliente e transforma esta relação em algo positivo ou algo destrutivo, em algo que faz o cliente querer permanecer ou algo que faz o cliente querer ir embora correndo. Olha a responsabilidade do seu cargo, olha a responsabilidade da cadeira que você ocupa. Só basta ressignificar, pois é fundamental e importante. Se não tem gente muito estratégica na linha de frente, a empresa desaparece. Pois são justamente essas pessoas, somos nós, é você, sou eu, que fazemos com que, de fato, a imagem bonita do marketing se transforme em real, em tangível. Faz sentido para você? Ah, eu tô vendo que sim, né? Isso mesmo, qualidade na experiência. E é fundamental. Então, é isso que eu queria trazer para você hoje, esses exemplos de como transformar dados, voz do cliente em dados estratégicos para tomada de decisão e que sim, você pode ser um expert em customer experience, aprendendo mais a respeito das várias vertentes e possibilidades dentro do setor. Só até aqui, muito conteúdo agregador, 7 lives fantásticas, incríveis e com muito conteúdo de altíssimo valor. E a gente tem muito mais. Até sexta-feira, mais live, mais informações para você. E dia 28, aí sim, workshop, lembra? Com PowerPoint. PowerPoint, aula, aulão. Não é mimimi, não. Porque aqui, né, depois de 25 anos de carreira, a gente não desce para o play para fazer mimimi. A gente vem para trazer conteúdo de altíssimo valor. Então, dia 28 do 10, tem um link aqui em todos os canais, Facebook, Insta e YouTube. Tem um link, clica nesse link, se inscreve para participar. Quando você se inscreve, inclusive, você vai para uma oportunidade de interagir dentro do WhatsApp. Né? A gente vai interagir contigo, eu vou interagir com você pelo WhatsApp, e a gente vai poder tirar suas dúvidas, a gente vai poder ser mais agregador ainda nas informações e nas oportunidades de melhoria que de repente você tem aí como desafio, mas que são de fato oportunidades de melhoria incrível que estão aí de presente para você e que talvez só falta melhorar um pouquinho o seu ângulo de visão para que você perceba isso, e eu quero te ajudar com relação a isso. E dia 28 eu vou trazer uma técnica de marketing. Quem é do relacionamento com o cliente, gente, eu sou formada em marketing, né? Eu fiz comunicação social, eu tenho um MBA de gestão estratégica em serviços, né? E vários, nem sei quantos, gente, mais de 25 cursos, ISPM, Harvard, enfim, e eu quero dividir isso com você. Por quê? Porque eu estou aqui com um propósito, que é ajudar a melhorar a qualidade de atendimento do nosso país. A gente está sofrendo demais com péssimas prestações de serviço. Tem muitos profissionais que são aí diamante bruto, que a gente precisa lapidar para transformar, gerar oportunidade de decolagem na carreira, mas também de melhorar a qualidade da prestação do nosso serviço. O nosso país é prestação de serviço pura. E eu estou aqui com essa missão de melhorar a qualidade na prestação de serviço por meio de transformar cada vez mais as pessoas em expert em Customer Experience. Então, se inscreve no dia 28, eu vou trazer uma estratégia de marketing que é de universidade, que é de MBA, que é de pós-graduação, e eu quero que você esteja lá comigo. Eu quero dividir essa estratégia com você, para que você coloque em prática aí no seu trabalho, seja muito visto e valorizado pela sua organização, e sim, fique cada vez mais próximo da promoção que você tanto merece. Mas para isso, lembra que eu te falei já? Estou aqui há 7 dias falando, para a gente alcançar o ter, a gente precisa ser. Então, já seja um expert em Customer Experience, pois essa oportunidade está aí. Lembra? Mais de 4.000 vagas no LinkedIn, esperando por você.
E para você ocupar esta cadeira, você precisa ser um expert. Então, vem comigo. Eu quero compartilhar contigo 25 anos de muita estratégia em muitas multinacionais. Então, se inscreve agora, não deixa para depois, porque quem quer deixar para depois é camarão que dorme, a onda leva, e daqui a 5 anos vai se perguntar o porquê que eu não fiz aquilo antes. Então, não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. O tempo é agora. Agora é o tempo da mudança. Então, se inscreva, aulão, dia 28, e amanhã tem mais. Amanhã tem mais live, eu vou trazer mais conteúdo para você. Possivelmente eu querer entrar um pouquinho mais no detalhe da análise de perfil comportamental. O que você acha? Eu falei aqui, dei uma dica sobre o lobo, né? Que é justamente uma pessoa com perfil mais analítico. E eu quero saber se você sabe qual é o seu perfil. Você sabe qual é o seu perfil comportamental? Fernanda, você sabe qual é o seu? Será que é o lobo? Será que é o tubarão? Será que é a águia? Será que é o gato? E a gente vai falar talvez um pouquinho sobre isso, tá? Então, se tá curioso, se quer saber mais, aproveita, já deixa aí anotado. Amanhã, às 20 horas, nós falaremos então sobre perfil comportamental. Falamos de PDCA, falamos hoje sobre análise de dados e vamos analisar a nós mesmos, porque a melhoria vem quando a gente se conhece, quando a gente vai atrás da nossa luz e da nossa sombra, daquilo que a gente não quer enfrentar. Mas toda vez que a gente realmente olha para a gente percebe oportunidade de manter tudo aquilo que a gente já tem de bom, que a gente já evoluiu, que a gente já cresceu, e de agregar muito mais coisas nesse pote para nos transformarmos na nossa melhor versão. Faz sentido para você? Ah, gostaria de saber? Pois bem, então vem conosco amanhã na live que a gente vai falar a respeito disso. Análise de perfil comportamental. Eu vou te trazer os 4 itens que certamente um deles você tem hoje, nesse exato momento, mais latente. E é importante que a gente descubra qual é, para que a gente entre num equilíbrio de melhoria contínua. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa live. Já está dando quase 1 hora de bastante conteúdo. A gente falou de várias coisas hoje, muito agregadoras. E é isso. Obrigada pela participação, pelos comentários. Estou adorando essa interação com vocês. Sempre muito rica. E a gente fica por aqui hoje. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua participação, gratidão pelos comentários. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo enorme, tenha um ótimo descanso. Tchau, tchau.